Salve, salve amigos do esporte, Pedro Reis aqui de volta, né? Passei um tempo aí inativo com o canal, tava sem muita inspiração, sem muito vídeo, né? Sem muita ideia de vídeo para fazer, então eu decidi voltar com um assunto que, vamos dizer, chocou o Brasil inteiro, né? Sobre o futebol maranhense, que foi a questão do Imperatriz. Imperatriz que vem fazendo aí a pior campanha de um time na história da Série C do Campeonato Brasileiro. Tem apenas um ponto em 12 jogos. E vai quebrando recordes atrás de recordes, e não do jeito que a gente gostaria, porque são apenas recordes negativos. São muitos problemas que aconteceram aí no Cavalo de Aço, tá? Mas antes da gente começar, eu pedi você se inscrever no canal, aí ative as notificações também, vai ajudar bastante a gente. Quero chegar nos 1000 inscritos para conseguir fazer as lives, né? Já que o acesso aqui é pelo celular, né? Não é pelo computador, então tem essa limitação. Mas enfim. Então, para falar do Imperatriz, eu decidi dividir em algumas partes. Primeiro, vamos falar do que estava acontecendo com o Imperatriz na temporada. Segundo, o que foi que gerou toda essa confusão com a empresa JB Esportes, que ainda vou falar. Terceiro, o que aconteceu, né, até a ruptura do Imperatriz com a JB. E tentar analisar cenários futuros. O que o Imperatriz vai fazer até o final do campeonato e como é que pode pensar-se em uma temporada 2021. Então pode ficar um pouco longo esse vídeo, pode ser que eu divida em algumas partes, mas você já está sabendo, né? Então vamos começar, né? Vamos começar logo falando do que era esse Imperatriz, né? Na primeira parte do ano, antes de pandemia, a pandemia não existia, né, gente? No começo de 2020, né? A Imperatriz acabou fazendo, estava meio que no hype, né? Tava na empolgação da temporada 2019, que quase subiu, e chegou com um certo favoritismo até para o Campeonato Maranhense, o time que tinha sido campeão, o único representante maranhense na Copa do Nordeste, também estava na Copa do Brasil, e um dos melhores representantes a nível nacional, só apenas perdendo para o Sampaio Corrêa na Série B. Então, quando começou a temporada, o Imperatriz não era aquele time, não era aquele diferencial, não estava fazendo jogos muito bons. Estava indo ok, né, para uma Série C, estava um nível de médio para ruim, mas não era nada desesperador, algo perfeitamente possível de se reverter, algo de melhorar. O trabalho do Paulinho Kobayashi tinha certo crédito, então daria para pensar que ainda teria muito espaço para o time melhorar. E aí o que foi acontecendo? Chegou um momento em que a pandemia bateu, já na segunda quinzena de março o futebol parou aqui no Maranhão, o Campeonato Maranhense foi totalmente paralisado, não muito depois a Copa do Nordeste também foi paralisada, e, bom, o Imperatriz ficou sem jogos, ficou sem renda, ficou sem público, o público que foi um grande diferencial para o time do Imperatriz nesses últimos anos, e que estava sendo um diferencial maior ainda, justamente por causa dos bons públicos que vinham trazendo da boa renda, os patrocinadores também bastante empolgados com o desempenho do Imperatriz, até que chegou um momento em que tudo parou e rendas começaram a diminuir. O Imperatriz, que tinha feito um plano de sócios no início de 2020, também começou a diminuir a questão da associação, foi chegando a quase zero, os patrocinadores foram indo embora e a situação foi ficando difícil. Chegou uma renda da CBF de R$200 mil, foi dada a todos os times do Campeonato Brasileiro da Série C, mas que não duraria muito tempo. Inclusive, uma coisa bem legal que foi feita foram umas lives. O Imperatriz fazia lives semanais, os jornalistas mandavam perguntas, a torcida mandava perguntas sobre como é que estava a situação do Imperatriz, e sempre se falava da questão financeira, que o time estava com dificuldades, que a renda que a CBF dava não iria durar muito tempo, estava esperando para voltar ao futebol, para ver se conseguia alguma coisa, né, para poder ver se voltava público, se tinha um pouco mais de condição de renda. Mas chegou um momento em que, do nada, né, já para julho, agosto, já com o futebol voltando, né, todo mundo foi pego de surpresa com a chegada da JB Esportes, uma empresa desconhecida no mercado, que ninguém sabia o que essa empresa estava para fazer. Tudo de última hora, não houve transparência, aquela transparência que tanto se elogiava, né, de certa forma, no Imperatriz, quando fazia suas transmissões. Não foi mencionado uma vez sequer que havia um acordo, que havia uma negociação com uma empresa na área do futebol. A própria consulta, você não tinha referência sobre o que era a JB Esportes
no cenário do futebol e em qualquer outro cenário nacional, assim vamos dizer. Era uma empresa fora do radar, completamente desconhecida. E aí o Imperatriz aceitou, né, fazer uma parceria com a JB Esportes, que comandaria o departamento de futebol, um contrato que duraria até 2024, que tinha várias cláusulas secretas, mas uma das poucas coisas que saiu para a mídia foi que o time teria, a empresa seria penalizada se o Imperatriz caísse, né? E, enfim, mas não houve muitos detalhes aí, além disso, foi muito pouca coisa que saiu para a mídia, muitos contratos confidenciais, muitas questões esquisitas. E aí chega a volta do futebol, um time que não estava muito legal para o Campeonato Brasileiro, mas que daria para melhorar, né? E aí foi começando a entrar atletas da JB. Teve a questão também do coronavírus, né? O Imperatriz teve um surto, muitos jogadores infectados. Chegou até o momento de um dos jogos, a estreia no Campeonato Brasileiro contra o 13, ter sido parada, porque foram detectados muitos casos, a ponto de não ter atleta suficiente para a partida, então decidiu-se por adiar o jogo contra o 13. Também foi adiado o jogo contra o Jacuipense por causa disso. Então o Imperatriz só veio a estreia de fato na terceira rodada, jogando contra o Remo. E no Campeonato Maranhense também deu uma certa parada por causa da questão dos casos. Suspeitava-se que tinha a ver com o Pinheiro, com os jogos do Pinheiro, mas na verdade não se tem muita explicação do que aconteceu. Pode ter sido dos próprios jogadores que foram chegando aos montes, contratados pela JB Esportes, que comandava o departamento de futebol do clube. Enfim, o certo começou a sair quem estava no elenco do Imperatriz. E inclusive sobre a alegação de que esses jogadores não eram nível de Campeonato Brasileiro, sendo que vários deles na temporada anterior estavam jogando a Série C do Campeonato Brasileiro e fizeram o time chegar nas quartas de final. Então, uma afirmação que por si só não faz muito sentido, mas enfim, quem comandava era a JB Esportes, futebol, e o Imperatriz permitiu que essa empresa tivesse domínio total e o time não interferia nas decisões da empresa em nenhuma forma. O futebol foi totalmente terceirizado, né? E, inclusive o Rodrigo Oliveira, que era o vice do Imperatriz e o presidente do departamento de futebol, saiu do time, né? Saiu falando de problemas financeiros, falando de questão de penhorar e tal, etc. Enfim, e nisso o campeonato maranhense acaba, o Imperatriz cai para o São José de forma completamente inesperada, leva uma goleada na ida, até consegue reverter na volta com o elenco, parte do elenco que ainda estava no time, parte do elenco original, vamos dizer assim, mas perde nos pênaltis e acaba sendo eliminado, né? E com vários jogadores na ida que estavam vindo Sobradinho, então, enfim, é uma história meio complicada, né, de explicar. Mas o que se sabe muitos jogadores, os primeiros jogadores que chegaram na JB, muitos vinham do Sobradinho, e o Sobradinho, para quem não sabe, é uma equipe do Distrito Federal que estava em 8º lugar no Campeonato Candango. Então você imagina, o 8º lugar do Campeonato do Distrito Federal vai ter condições de jogar uma Série C de Campeonato Brasileiro, sendo que nenhum time do Distrito Federal tá na Série C, pelo menos, são todos da Série D, né? Isso, os que estão, né? Então, é muito difícil, não tinha como. Então era natural que aquilo ali estava fadado a fracasso. Tecnicamente a escolha não fazia sentido nenhum. Se era para valorizar os atletas da empresa, também não ajudava muito, porque seria uma vitrine negativa. Mas enfim, o time começou com um empate contra o Remo, o Campeonato Brasileiro da Série C, já com essa galera nova. E depois foram chegando cada vez mais atletas, vindos de vários times, alguns conhecidos até. Tem o Enal, tinha o Jocinei, né, só para citar alguns exemplos. Mas o time começou a despencar na tabela, começou a sofrer muitos gols, com atletas de nível altamente duvidoso, mas que não saiu do time, né? Tecnicamente, mais uma vez, é uma escolha que não faz sentido. E foi só piorando. O time foi começando a levar goleadas. Levou goleada do Vila Nova, levou goleada do Paysandu. Agora, mais recentemente, levou goleada do Remo. E só sofrendo aí placares de certa forma humilhantes, né, pro time do Imperatriz. Até que chegou o momento em que a situação estava tão caótica, o Imperatriz com apenas um ponto num turno todinho,
A empresa decidiu rescindir o contrato, o clube decidiu rescindir o contrato, havia muita pressão para a saída dessa galera da JB Esportes, até que saiu, né, e todo mundo diz amém, porque estava uma situação realmente muito complicada. E para resumir, né, essa situação, foi uma saída bem nebulosa, para dizer o mínimo, né? Muito pouco foi dito sobre a questão se haveria indenização, como é que seria a questão do contrato, se seria prejuízo. Muito pouca coisa foi dita, e mais uma vez o time pecou por falta de transparência, por falta de informações, né? Inclusive uma coisa que o Adalto Carvalho, principalmente, o Antônio Torres também, o pessoal do Conselho Deliberativo da Imperatriz, ficou devendo bastante por não informar o torcedor sobre o que estava acontecendo ali, mas todo mundo agradeceu porque a JB Esporte estava saindo. Só que tinha um problema, a galera da empresa também ia sair junto. Então vários jogadores começaram a sair, a ponto de ficar em uma situação crítica do time poder dar WO no Campeonato Brasileiro. Então você imagina a situação de não ter atletas para jogar, foi contra o Jacuipense, se não me engano, o primeiro jogo que isso aconteceu, né? De ter um mínimo de jogadores disponíveis para a partida, né? Tava com apenas 14 atletas, sendo que o mínimo é 13 dos jogadores que tem que estar aptos a jogo, tem a questão do Covid, o protocolo mudou um pouco isso, então ficou uma situação bastante caótica. Foi resolvida aí já de última hora. Os jogadores que estavam lesionados teriam que ser escalados para poder completar o mínimo, né? Mas uma situação muito difícil e que inclusive foi gerando cada vez mais problemas, porque isso foi persistindo. Os jogadores até toparam ficar para completar elenco, alguns voltaram aí para chegar, para tentar pelo menos botar o time em campo, mas com praticamente nenhuma substituição disponível. Fica uma situação muito complicada, o time não consegue aguentar, né? E vários jogadores também foram saindo, e a ponto de chegar a dois problemas principais. O time tem pouquíssimas inscrições disponíveis para o Campeonato Brasileiro. E dois, o time não pode inscrever ninguém para o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque está proibido de fazer novas inscrições. O Breno Caetano, jogador que estava no Imperatriz, foi comprado de certa forma, mas só que o valor da multa não foi pago, perto de $40 mil, o valor que devia ao Atlético Fênix do Uruguai, a ponto dessa dívida ir para a FIFA. E como o time não pagou a multa, também não pagou parte da proposta que a FIFA fez, acabou sendo proibido de inscrever atletas, uma coisa que vem sendo cada vez mais comum no futebol brasileiro. O Imperatriz não é exceção, não é o primeiro caso aqui, mas na situação que o time estava, deixa tudo mais complicado. E ainda mais, teve uma reunião também entre os clubes para decidir se poderia ser feito um aumento de inscrições no regulamento, justamente pensando em casos como o do Imperatriz, como do Jacuipense, e acabou sendo negado. Então ficaram opções bem limitadas, mas por causa da questão financeira também acabou limitando demais as possibilidades. Enfim, foi um resumo bem grande, né, do que está no Imperatriz hoje. O time até hoje está com problema para inscrição, mas pelo menos parece que alguns atletas aí poderão voltar, atletas que não rescindiram o contrato, então vai deixar pelo menos uma situação possível de escalar para as próximas partidas, né? Então, qual é o maior desafio do Imperatriz hoje? Completar o Campeonato Brasileiro Série C. Por quê? O rebaixamento está praticamente decretado, é uma questão de tempo, o time não tem como reforçar de forma adequada para o restante do Campeonato Brasileiro, são apenas 6 jogos faltando, e o time fez apenas 1 ponto em 12. Eu precisaria ganhar os 6 jogos para tentar chegar a 19, para contar com uma combinação de resultados extremamente improvável para tentar escapar do rebaixamento na Série C. Então a gente já considera o rebaixamento como fatal, mas pior do que cair é desistir no meio da competição, porque se você dá WO, se você desiste do Campeonato Brasileiro, você pode ficar proibido por 2 anos de jogar competições nacionais. Então imagina o dano, o estrago financeiro que isso dá. O Imperatriz que em 2020 jogou a Copa do Nordeste, jogou a Copa do Brasil, só isso gera mais de 1 milhão de renda, gera quase 1,5 milhão de reais de renda. E você não ter acesso a essas cotas é extremamente danoso aos cofres do clube. E ainda mais nessa situação tão crítica que está, né? É triste, gente. Não dá pra aceitar que o time se entregou de forma tão aberta, de forma tão
fácil para uma empresa desconhecida que não tinha nenhuma ideia do que era aquilo no mercado. Não dá nem para falar direito o tamanho da burrice. A palavra é essa, a palavra é burrice. O tamanho da burrice que a diretoria da Imperatriz fez a entregar de mão beijada. O time para JB Esportes quebrou o time completamente. Ficou uma situação crítica. Não dá para entender o que motivou a fazer uma decisão tão arriscada, uma decisão tão irresponsável. Você entrega do jeito que entregou, sem fazer uma pesquisa, sem fazer uma busca mais avançada. Disseram que fizeram, mas com certeza não fizeram, porque se fizesse uma busca mais avançada, não acharia nada. Porque não tem nada de informação na JB Esportes, não teria como ter feito uma busca e dizer que essa era uma empresa confiável, porque não era. Não existia nada sobre a JB Esportes praticamente no mercado. Não fazia sentido dizer que o que buscaram, o que sabiam sobre essa empresa, porque ninguém sabia, né? Tudo que se tem são algumas suspeitas, mas não com o nome JB Esportes, né? Mas com alguns profissionais ali que estavam envolvidos, inclusive com confusões de outros times envolvidos aí em vários problemas. Mas enfim, então a ideia, com tanta limitação hoje para a Imperatriz, é tentar resolver a questão da proibição de inscrições. Inclusive a FMF, junto com a Imperatriz, fizeram um documento, uma petição para a FIFA tentando reverter essa situação da proibição das contratações, fez uma proposta para fazer pagamentos da dívida cobrando Caetano com o Atlético Fênix do Uruguai dos 40 mil, aí em 4 parcelas, começando a partir do final do ano, indo até 2021, e aí depois pagava a multa também que deveria ter pago, justamente por causa desse não pagamento. E aí consegui inscrever atletas para pelo menos finalizar a competição, porque vários atletas foram anunciados, mas nenhum pode ser inscrito, justamente por causa dessa proibição. Enfim. E além disso, né, tenta pelo menos ver se consegue salvar alguma coisa para 2021 que seja o mínimo. Né? Apesar de que é muito difícil a gente pedir que o time do Imperatriz pense em um planejamento para 2021. A única ideia, por enquanto, que dá para pensar é que o time se salve em 2020 e que consiga pelo menos jogar até a penúltima rodada. A última rodada da CDWO ainda fica ok, porque pelo menos não vai contar como exclusão. Mas 2 WOs, aí se não forem justificados de uma forma bem convincente, podem gerar, pode configurar desistência, e a desistência pode configurar a exclusão e o time ficar 2 anos fora de competições nacionais, né? E competições da CBF, né? De forma geral, a Copa do Nordeste é regional, mas pelo menos até os próximos anos vai ser comandada pela CBF. Tem uma parceria com a Liga do Nordeste, mas ainda é comandada pela CBF. E, bom, terminando o Campeonato Brasileiro da Série C, não sobra muita coisa, né? Mas pelo menos para 2021, né, quem sabe parar de fazer isso e que a torcida de fato consiga abraçar o time. Foram tantas polêmicas enquanto a JB Esportes estava no comando, a história da meia dúzia de torcedores, os áudios que foram vazando, as confusões que aconteceram em avião, né, as dezenas de protestos, as pichações que aconteceram no Frei Epifânio, foram confusões de sobra. A Imperatriz teve um jogo que não tinha calção de jogo, para ter uma ideia, né, e teve que pedir emprestado para o Vila Nova para poder, né, entrar na partida. Então foram problemas de sobra, cada dia era um problema diferente e mostrava o tamanho da desorganização que estava ali naquela equipe. Para uma empresa que supõe-se que vai administrar o departamento de futebol, foi uma administração horrível. Então só dá mais força ao discurso que vem sendo ventilado por parte da imprensa, também por torcedores, do que realmente estava acontecendo ali. Mas são coisas que não há provas, pelo menos no momento. Então não dá para ficar acusando de forma irresponsável, né? Enfim, assim espero, né, que o time para 2021 consiga minimamente diminuir ao máximo o dano que foi causado nesse ano, né? Quem sabe tentar aí conseguir uma vaga na Copa do Brasil ou na Copa do Nordeste para 2022. A Copa do Brasil 2021 de certa forma não está morta, porque tá rolando um processo na justiça com a questão do Gleitson do Motoclube, e que inclusive se o Motoclube perder pontos, o Imperatriz acaba assumindo a vaga na Copa do Brasil. Então ainda não está totalmente morto, esse vídeo ainda não vai ser definitivo sobre essa parte. E uma boa saída
para um time como o Imperatriz, né, que tem várias, vamos dizer, várias escolinhas, vamos dizer assim, tem vários times, né, e tem futebol, o futebol de base lá, inclusive um dos polos do futebol maranhense, então seria bem legal o Imperatriz começar de fato a investir em carreira de base, começar a fazer a sua própria base, para gerar atletas que tragam renda para o time do Imperatriz, que tragam aí receita. O Imperatriz não tem uma categoria de base de fato, né? Então seria muito legal o Imperatriz começar a fazer, a trabalhar na categoria de base. Poucos times, na verdade, no Maranhão tem isso, né? Quem trabalha de fato com base aqui, dá para dizer, eu acho que é o Moto e o MAC dos times profissionais. A maioria é amador, nem o Sampaio tem um trabalho de base, assim, vamos dizer. Agora está entrando no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, mas que é sub-23. Chegou até a investir em base, no sub-19, sub-20 e tal, mas o trabalho é bem fraco, assim. Acho que só o MAC e Moto mesmo que tem um trabalho um pouquinho melhor na questão da base. Então o Imperatriz poderia ser um polo de atletas, poderia trazer aí novos valores. O Imperatriz que tem uma ideia de jogo, a gente sabe muito bem como é que... o que esperar do Imperatriz. Então, se você pudesse implantar essa ideia de jogo para a base, você fazer isso como de fato uma filosofia do clube, poderia gerar muito valor, né? A gente sabe do valor que a base tem, a gente sabe de como é que o futebol internacional tá pegando atletas cada vez mais jovens. Então você ter formação, você ter o certificado de clube formador vai ajudar muito. Clubes formadores têm acesso ao mecanismo de solidariedade para pegar a receita da FIFA, uma coisa que o Imperatriz falhou, e não só o Imperatriz, todos os times do estado falham nisso. É muito pouco potencial explorado pelos times, e é uma crítica geral, tá? Os times exploram muito pouco seu potencial financeiro e futebolístico. Tá certo que o Maranhão tem vários problemas de questão de economia, né? Até questão política mesmo, mas ainda há muito espaço a se explorar. A federação também precisa trabalhar nisso, precisa oferecer condições para a base, oferecer mais competições de fato sólidas, oferecer possibilidade de receita, né? É um trabalho conjunto, os times e federação precisam trabalhar juntos nessa parte para conseguir tornar o futebol de base e o futebol profissional mais atrativo, mais competitivo. O Maranhão vem crescendo no futebol nacional, então que a base consiga crescer junto com isso. Existem algumas coisas boas que aconteceram recentemente, as competições de base vêm aumentando, o calendário vem ficando mais legal, mas ainda dá para melhorar muito, o caminho está longe de acabar. E voltando, né, para fechar o vídeo, tirando a questão da base, o impacto que 2020 está trazendo para o Imperatriz a gente não sabe, né, porque a JB Esportes não falou muita coisa, a diretoria do Imperatriz também não falou muita coisa, então a gente não sabe exatamente quanto de prejuízo o time vai ter nessa temporada. Tudo que a gente sabe é daquilo que eventualmente sair da boca de algum diretor ou outro, mas não existem documentos. E, de novo, isso é uma falha geral dos times daqui. Nenhum time traz um documento auditado, um documento ao público sobre essas questões de receita, sobre essas questões de despesa. E é uma falha muito grande, porque se você fizer isso, você vai garantir muito mais confiança no seu torcedor, você vai garantir muito mais confiabilidade também para patrocinadores que vão saber da situação do seu time e e você dá credibilidade. Você diz, minha situação é essa, eu não vou mentir para você, né? Não vou mentir para o torcedor, não vou mentir para ninguém. E eu vou construir meu nome baseado em credibilidade. Você tendo credibilidade no mercado, fica muito mais fácil de conseguir as coisas. Fica muito mais fácil de você ter acesso a receitas, de você ter acesso a patrocinadores, porque você está deixando claro o que está acontecendo. Então, não fazer isso, não dizer como é que está a situação atual do clube, é quase suicídio, porque o torcedor que está desesperado, que quer ajudar o time, não ajuda, porque o time não prefere deixar tudo às escondidas. É uma lógica que não faz sentido em lugar nenhum. Por que faria sentido do Imperatriz? Então, que se melhore isso, né? Que o time pelo menos consiga deixar claro para o torcedor qual é a situação exata da questão financeira, quanto que o time está devendo, quanto o time vai precisar para a temporada,
tentar ver se vai conseguir aí patrocínio, como é que o torcedor pode ajudar nisso, se vai voltar público, até porque dificilmente volta público até o final do Campeonato Brasileiro, já está no finalzinho, né? Só faltam 6 rodadas para acabar a primeira fase, e da primeira fase o Imperatriz já não vai passar, não tem nem como. Enfim, um torcer, né, para que o time aprenda com esses erros e para que não volte a colocar gente desconhecida dentro do clube. Porque é o mínimo depois de tudo isso que eu espero. Se você gostou do vídeo aí, deixa aí seu like, deixa seu comentário. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês. Vou fazer mais vídeos, tá? Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu like, comente. Eu gosto de ver muito os comentários de vocês. Né? Se inscreva no canal para ajudar aqui o canal a crescer, né? Chegar aí nos 1000 inscritos. E é isso, pessoal. Já tem um vídeo na fila, né? Mas que não vai pro ar, que é sobre o Maranhense Série B. Eu achei que ficou meio ruim e tal, então eu preferi descartar, tá? Mas vai ter outros vídeos e vou fazer um sobre o futebol maranhense, sobre questão de atletas, né? Que foi inclusive um pedido que foi feito por uma das pessoas que acompanham o canal. Então é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.